Sim, boa noite para quem está chegando agora para nos assistir aqui nessa live. Meu nome é Marleci Hofmeister. Essa live é uma realização da Coordenadoria da Infância e Juventude. Sou assistente social da Coordenadoria da Infância e a Coordenadoria da Infância ela tem em sua equipe de assessoria técnica a Graziela como assistente social, a Karine, que é a nossa assessora jurídica, para quem aqui eu faço um agradecimento especial, que é graças a ela que nós estamos conseguindo fazer a transmissão dessas lives, enfim, e que vamos seguir fazendo a transmissão. Também é formada pela nossa equipe de estagiárias, a Júlia, a Annelise, a Isabela e a Josiane, e toda essa equipe ela é coordenada pela doutora Nara Saraiva, que é juíza coordenadora da Infância e Juventude, né? Então, nós estamos aqui com a Andréia. Boa noite, Andréia, tudo bom? Tudo bem. É sempre um prazer poder falar com a Andréia, né? A nossa convidada, e justamente assim, em função de hoje marcar esse dia de muitas mobilizações, né, em função do combate ao abuso e à violência sexual, né, por todo o Brasil hoje se tem o dia 18 de maio, né, que é justamente a mobilização para combater esse tipo de violência, né? E a André, ela vem de participações de lives, saindo de uma, entrando noutra, saindo da nossa, e já vai entrar em outra, né? Mas que isso é muito bom e importante, porque ela vem ocupando esse espaço, né? Vem ocupando esse espaço, e a motivação dela também é a nossa motivação, né? Que é justamente buscar romper com esse ciclo da violência sexual, o que é, para nós, um trabalho e uma luta constante para fazer essa proteção dessa gurizada, né? A Andréia, então, Taubman, ela é escritora de literatura infantil e juvenil, né? Palestrante, tradutora, né? Tem alguns livros, o Menino que Tinha Medo de Errar, A Escola que Eu Quero para Mim, Rosa Formosa, né? Dentre outros, né? E o nosso fio condutor hoje, para esse bate-papo, é sobre este cara aqui, ó, né? O Não Me Toque Seu Boboca, né? Então, como o próprio nome da nossa live diz, né, que é do fio condutor, que é esse, o livro da Andréia, né, como que o Não Me Toca Seu Boboca, né, Andréia, ele pode contribuir para o combate ao abuso e à exploração sexual, né? Porque você traz esse tema tão importante nessa escrita, né? Então, eu fico imaginando, e eu gostaria que você pudesse dividir conosco e com quem está nos assistindo, né? Como que foi a construção narrativa desse livro? Bom, boa noite a todos, a todas. Estão me ouvindo, gente? Faz que sim, faz um joinha se estiverem me ouvindo. Que era bom saber se o pessoal no Facebook está nos ouvindo, né? Vamos ver lá, vai. Vamos Enquanto eu ver. for vendo aqui. Uhum. Eu Por coloquei enquanto, por enquanto está tudo tudo bem. tranquilo. Deixa Então eu tá bom. ver. Tá. Vai Ó, lá, podemos começar, André, então. podemos. Então, gente, primeiro que é uma alegria, assim, uma honra estar com vocês aqui. O 18 de maio é um dia tão importante, mas 18 de maio precisa ser todo dia, né? Todo dia é Sim. dia 18 de maio para nós. A Uhum, verdade é que eu uhum. tenho certeza que quem nos assiste tem esse dia como todo dia também, né? A construção do Não Me Toca Seu Boboca, ele vem assim de uma certeza. Para quem não conhece muito da minha história, sempre me perguntam por que eu teria escrito esse livro, né? Com tanta coisa, uma coisa que a gente sempre ouve, com tanta coisa bonitinha, fofinha para falar para criança, você vai falar de uma coisa tão horrível. E eu respondo, sim, é uma coisa horrível que quanto menos a gente fala, mais acontece.
Uhum. Como é que a criança vai saber se ninguém contar para ela que isso acontece? Agora, obviamente, tem algumas estratégias para a gente falar, né? E a literatura infantil, ela tem uma capacidade. Gente, eu vou tentar ajeitar um pouquinho mais, deixa eu ver, para ficar um pouquinho mais confortável. Tá. A literatura infantil, ela tem um trabalho um pouco diferente do que é o livro didático. Deixa eu ver, gente, eu não estou conseguindo me ajeitar. Aqui tá bom Tá assim? aparecendo bem, tá bom. Então tá. Aham, tá bem bom. A literatura infantil, ela vai à emoção da criança, né? Vai à emoção. A literatura, de um modo geral, é arte, então ela vai à emoção, não vai à Uhum. razão, né? Então, primeiro, eu acho importante a gente estabelecer essa diferença, porque eu escrevo literatura, né? Eu não escrevo trabalhos didáticos. Não é Uhum. o meu ofício. Meu ofício é escrever literatura. Já tenho 14 livros publicados, virão mais alguns este ano. E qual foi a origem da vontade de escrever sobre isso? Eu sempre falo, eu sou mãe de dois, agora são dois homens, né? Mas já foram dois meninos. E para falar sobre isso, eu me enrolei toda. Eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário. Gente, se alguém no mundo falar que foi fácil falar sobre isso, eu vou achar que não está contando a verdadeira história, não. Porque é horroroso. A gente quer falar o quê para os nossos filhos? Que o mundo é lindo, que todo mundo é bom, né? Uhum. Só que Sim. não é verdade. Então, como falar sobre isso? Eu me enrolei toda. E eu fui voluntária num abrigo. E no abrigo eu convivi com criança que tinha sofrido violência sexual. Era um abrigo que era uma casa de passagem, recebia crianças em situação de vulnerabilidade social, risco social, crianças que era uma casa de passagem, mas para alguns era de ficagem, que a gente sabe que as crianças deficientes, por exemplo, dificilmente saem do abrigo, dificilmente vão para a adoção, né? Isso aí vocês melhor do que eu sabem disso, né? Então foi um tempo longo que eu voluntariei no abrigo e de todas as crianças que eu via lá, as que mais me doíam na alma eram as crianças violadas sexualmente. Era diferente o Tá tendo um delay? Não, deu agora. Eu olhava para aquele olhar tão opaco, tão desesperançado, e aquilo me doía de uma forma que eu não conseguia. Eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Mas a gente sabe que é muito mais difícil a gente modificar o adulto do que informar a criança, né? Sim. Então, a minha vontade ao escrever esse livro era que toda criança pudesse se proteger de alguma forma, e eu também sabia que era muito difícil informar a criança sobre o assunto. Então, foi dessas duas questões que nasceu. Foi uma vontade da minha alma, eu sempre falo isso. Foi um desejo da minha alma querer combater essa violência de uma forma lúdica, amorosa, artística, literária, e eu acho que conseguimos o objetivo. Aham. Sim, e fica muito difícil, né, Andréia, escrever para crianças assim tão pequenas, né, e falar sobre esse tema, sem falar de um tema tão sério, né, sem assustar, sem impactar elas, e numa linguagem que fosse acessível, né? Porque também tem essa dificuldade, né? E eu me recordo quando nós tivemos que reeditar a cartilha do depoimento especial, que é sobre as audiências de depoimento especial, que é para um público dirigido também, que é crianças e adolescentes, e o cuidado que se teve para escrever e encontrar cada palavra para colocar dentro daquele espaço ali, né? Então, tem que se tomar um cuidado muito grande em relação ao uso de certas palavras. Por que escolher essa? Por que não escolher estas? Como que essa palavra vai chegar nessa criança
criança ou nesse adolescente, aquela palavra que às vezes faz sentido para nós, para eles não fazem, né? Então, a construção do Não Me Toque Seu Boboca também, acredito, deve ter envolvido a escolha dos personagens, né, o uso de certas palavras. Como que foi você fazendo a construção desse livro e direcionando para esse cotidiano da violência que essas crianças podem estar expostas ou que estão expostas? Ai, pergunta maravilhosa, Marleci, obrigada. Mas, assim, claro, vindo de você, é uma pergunta que raramente fazem, né? Me perguntam, ai, foi muito difícil escrever, e eu falo, custou quase 8 anos de trabalho. Sim. Eu escrevi e reescrevi inúmeras vezes. Eu faço muita questão de dizer que a primeira versão de Não Me Toque Seu Boboca, ela era farta em amor e farta em equívocos, e eu faço questão de dizer isso. E tanto que teve assim olhares e contribuições preciosas de pessoas especialistas no assunto, inclusive Sandra Levi, que você conhece. Sim. Sandra Levi foi uma das revisoras técnicas desse livro, Glícia Brasil. Tem uma turminha Sim. muito boa, né? Sim. Porque eu fui escrevendo com meu amor, gente, mas para esta questão, e às vezes eu vejo assim, pessoas de muito boa vontade, sabe, que querem falar sobre o assunto, mas falta estofo, falta conhecimento técnico, a coisa é muito multifacetada, muito difícil. E ainda você falar com o público-alvo sem magoar, sem machucar, sem ferir, sem assustar, e Sem assustar. chegar ao objetivo final, que é falar tudo sem tipificar, sem individualizar, né? Então foram assim, foi um quebra-cabeças. Na verdade, eu andei no como é que fala? No gume, né? Sobre um fio estreito em cima de um precipício para escrever esse livro. Sim, sim. Só para falar com o pessoal, teve uma frase que, assim, como todas as pessoas que estão nos assistindo são da rede, provavelmente, né? Eles vão entender o que eu vou dizer. A culminância do livro, que é essa cena aqui, vocês conseguem ver? Sim, Não sim. sei se eu consigo me. Não, mas dá sim. Que Aqui, página que é, André? olha Aqui, a 21. fantástica, 2021. Que Sim. ilustrações fabulosas que a Thaís Linhares fez, né? Diga-se de passagem, e que eu sempre falo da genialidade da Thaís e da coragem da editora Letria de ter publicado, porque sem isso não teria sido igual o livro, né? Mas essa frase aqui, se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Eu devo ter Exatamente. escrito umas 30 vezes. Eu não Sim, quem é conseguia esse ninguém, tocar. né? Quem é esse ninguém, né? E qual é o jeito de tocar? Suspeito, né? Se for de um jeito suspeito, e a Thaís ainda me colocou com esse tipo Negre. bonito, destacado, Sim, ninguém deve tocar na gente, porque ninguém é todo mundo e qualquer um, e é ninguém, exatamente. e que é como acontece o crime, na verdade, né? Então, Sim, foi muito quebra-cabeça. Eu lembro que quando eu consegui sintetizar essa frase, vou dividir isso com vocês. Foi igual Arquimedes saindo da banheira e gritando Eureka, né? Eu comecei a pular e gritar: achei! Achei! Porque tinha que ser tecnicamente adequada e literariamente adequada. sim. E certamente alguém
né, ainda deve se perguntar se esse é uma frase, uma colocação mais adequada ou não, né? Porque quando você fala ninguém para uma criança, aí ela pode remeter assim, ninguém, mas nem o papai, nem a mamãe, né? Nem o Se for de vovô, um jeito suspeito, suspeito, é, exatamente. Aí o ninguém. jeito suspeito, justamente, ele dá a entonação de que se a criança se tocar para isso e for alertada já na educação dela, ela vai se dar conta que efetivamente, né, fica difícil mesmo, né, de seguir, enfim, com essa permissão. A Então, Ritoca, olha quem que chegou aqui, a Ritoca. a Outra coisa Ritoca, que é importante, Marleci, da gente falar dessa narrativa, né, Ritoca? É que quem que amor. conta. Por que, que muitas famílias não conseguem falar sobre o assunto? Porque se sentem Uhum, muito constrangidas. Porque também ninguém uhum. conversou com elas. Assim como eu disse, eu me enrolei toda para falar com meus filhos. Duvido que alguém diga assim, não, uma maravilha, super fácil de falar. Não, não é uma maravilha, não é super fácil de falar. Não, é Mas verdade. aí é uma criança contando para outra o que aconteceu. E o livro já abre. Olha quem que eu ganhei hoje, gente. Que lindo. Ah, do Faça Da Bonito. Ritoca, é. Uhum. Eu estou com a camisa também do Faça Bonito, mas acho que não dá para ver. A primeira coisa que a Ritoca, que está aqui, fala, ela se apresenta, diz meu nome de verdade é Rita, mas só me chamam de Ritoca, ela tem esse apelido. Eu tenho uma história para contar. Foi uma coisa que me aconteceu, meio difícil de entender, muito difícil de falar. Quer dizer, Uhum. a gente já abre essa narrativa, que é a criança narrando para as outras crianças, que não é fácil de falar. Para a criança que aconteceu conseguir falar, ela já Uhum. vai dizendo que é difícil de entender e muito difícil de falar, porque aí Sim, encoraja a criança a falar sobre isso. E então não sou só eu que acho difícil de falar, não sou só eu que acho difícil de entender. Essa é a é verdade. grande mágica da arte da literatura infantil, porque Uhum. você vai e se encontra naquela personagem como num espelho. Então, se foi Uhum. difícil para ela e ela mora dentro do livro, então não sou só eu. Espera aí. Então, para ela também foi difícil. É. E normalmente, né, André, a gente tem conhecimento de que esse é um assunto de quem não convive no cotidiano com histórias assim, com situações como essa, pensa, isso não acontece comigo, não acontece na minha família. Né? E quando às vezes a criança ela vem e faz a menção ou fala alguma coisa de uma situação que pode estar acontecendo, muitas vezes a pessoa desacredita a fala da criança. Né? E é isso que eu venho também discutindo já há bastante tempo, da importância de se dar voz para essa criança, para esse adolescente, em função disso que ele nos traz. Né? Então, a gente acaba fazendo isso. Por quê? Né? Tem vários motivos. A violência sexual é uma batata quente que chega assim no teu colo e você pensa, meu Deus, por que veio parar para mim? E isso daí, né? Ou então, não, mas será? O fulano, não foi. Acho que é a imaginação dela e acaba desacreditando. O livro, ele traz muito bem o tio Pipoca, né? Ele convida a Ritoca, né, para ajudá-lo, né, e aí ele inicia as investidas em relação à situação de violência, né. E dá para perceber muito bem que o livro ele traz etapas da dinâmica do abuso, né, Isso. porque ele vai enredando a Ritoca, né, para uma situação para deixar ela sem possibilidade de fuga, né. Uhum. Do teu ponto de vista, o que você acha assim que está faltando para as nossas crianças se tornarem uma ritoca? Né, que é essa menina empoderada, essa menina esperta, que diante da situação ela soube agir. Eu acho, Marleci, que aí nós temos alguns aspectos muito sensíveis, né? É,
eu tenho viajado o Brasil desde que o livro saiu para falar sobre ele, para chamar, para conversar tanto com crianças quanto com adultos, né? E com pessoas da rede, com pessoas fora da rede. Agora, antes mesmo da pandemia, uma coisa que foi incrível, ainda está sendo incrível, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai sair dessa situação logo e eu vou retomar. Eu comecei, já tinha acontecido antes, mas eu comecei no início do ano a fazer palestras dentro de empresas do sistema financeiro. Eu Olha cheguei só. sim, o Banco 24 Horas me chamou para fazer um ciclo de palestras em várias unidades, como projeto de responsabilidade social. Inclusive, a Letria tem feito edições institucionais desse livro. Vamos supor, uma empresa se interessa pelo assunto, quer fazer o enfrentamento, acha importante falar com o seu corpo laboral, né? Enfim. E então fala assim, a Letria, eu quero fazer, eu quero encomendar a partir de 500 exemplares, já pode fazer com a quarta capa da empresa e tudo isso. Ela escreve a orelha, né? Sim. É uma maneira da gente ampliar essa discussão para um lugar onde não tem infância, não tem literatura, né? Sim. Pensa, o sistema financeiro não tem nem infância nem literatura infantil, muito menos, né? E foi incrível. Até quando eu fui ao galpão da logística para falar, era uma maioria de homens jovens, né? E foi uma experiência riquíssima, porque eu falei assim, gente, a verdade é que a gente, quando era criança, poucos de nós tiveram alguma conversa sobre isso. A gente acabou aprendendo de um jeito ou de outro. Mas, sabe, se a gente não conversa com a nossa criança, alguém vai conversar. E quando a nossa criança não tem informação, a gente vai facilitar para quem? Quem que a gente quer facilitar a vida? A gente vai deixar de falar porque é chato e é ruim? E a gente vai dar mole, porque, né, dependendo do teu público, o linguajar tem que ser adequado ao público, assim como com as crianças eu falo, né, com as crianças quando eu falo assim, porque, na verdade, o que a Ritoca tem? A Ritoca tem intuição e coloca a intuição para funcionar. Né? A Ritoca tem informação e usa a informação na hora certa. Então, eu falo, olha, gente, orelhinha de Ritoca, orelha em pé. A gente, tem que cheirar a encrenca chegando. Essa é a fala com a criança. A fala com o adulto, que acha que não entende muito bem e só repete o que ouviu quando era criança, não aceite nada de estranho. Eu falo, gente, eu também, minha mãe também falou, não aceite nada de estranhos. Mas só que a gente vai descobrindo, e eu também não sabia quando eu comecei a escrever esse livro, que não é o estranho, gente, é alguém conhecido. É alguém que está dentro da nossa casa, na nossa cara, a gente não está vendo. Então, se a gente não conversa, a gente está dando mole para o abusador e fragilizando a nossa criança. Espera aí, a gente vai facilitar para quem? Então, eu acho que essa conversa afetuosa de colocar a realidade, mas não de uma maneira... Como é que eu vou... Eu queria usar uma expressão correta para isso. Não de uma maneira que te faça sentir pior, sabe? Mas de uma maneira que te faça sentir, ups, sabe? Quando você fala assim, ups, peraí, ela tem razão no que ela está falando. É ruim para falar, mas pelo menos não sou eu que vou falar, não, é a Ritoca que está contando. Então, na verdade, não é um adulto que conta essa história, que isso aí é o trabalho do pedagógico. A Ritoca é uma criança que informa outras crianças. E quando meu filho mais velho vai completar 26 anos, foi para a creche, pela primeira vez, eu ouvi uma frase que norteia a minha literatura. A diretora da creche me disse, Andréia, eu estava muito aflita, né? Não tem nada que um adulto possa fazer por uma criança melhor do que uma criança faz por outra. E é um fato. Por isso a Ritoca falando.
ela fala em primeira pessoa. Isso foi proposital, foi intencional. A Ritoca divide uma experiência, uma Uhum. vivência dela. Ela conta, ela diz que é difícil falar, difícil de entender. Ela conta toda a dinâmica interacional, como é que ele se Uhum. aproximou, o que ele Sim. ofereceu, o que ele contou sobre ele, que ele era muito Uhum. sozinho. Mostra o livro, Marleci, que fica mais Sim. fácil, Tá aqui, ó. né? Ele era muito sozinho. Olha como ele era bonitinho, bonzinho. Tem até um ioiôzinho né? Quando ele se apresenta, porque nós sabemos Uhum. também que uma das portas de aproximação do abusador é o quê? O fato dele se apresentar infantilizado, com aquelas mesmos interesses da criança. Ah, Sim, isso que é ele se muito, muito parecia muito bonzinho, paciência, muito né? bonzinho, né? Um Aham. tio tão Uhum. simpático e bonzinho, ele gosta de ioiô, gosta de videogame, gosta de futebol de botão. Ele é o adulto que diz sim, porque olha só, Aham. ó, ainda disse que adorava menino levado, gostava Sim. de videogame e futebol de botão. Ele tem Aham. interesses infantis. Ele é o adulto permissivo, não bota limite, né? E quem é que não vai gostar de chamar o tio Pipoca, né? Tio Pipoca, gente, é o máximo. E aí Aham. vem o que nós conhecemos muito melhor vocês do que eu, que é Aham. a síndrome do segredo, né? Ele Exatamente, Ele né? fala, tinha uma condição, ele chama toda a galerinha para ir brincar na casa dele, assistir televisão, lanchar, e tem guloseimas na casa dele. E aí tinha uma condição, pediu a cada um que não contasse para Para ninguém, só ninguém. ele aqui, de Aham. jeito nenhum. E aí é Sim. que a gente acende a luzinha da criança na narrativa. Achei o pedido estranho, mas todos se animaram com tamanha diversão. Quem estuda o Sim. assunto sabe perfeitamente que a criança ainda tem o sistema de recompensas em formação, né? Uhum. A criança quer diversão, a criança não quer obrigação, a criança quer Exatamente. diversão. E o abusador Aham. sabe disso, sabe Aham. muito bem, né? Exatamente. Então, a Ritoca, e aí que eu falo, orelhinha de Ritoca. Ela fala assim: alguma coisa me dizia que ia dar confusão. Exato. Vamos cheirar Ela, incenso. ela, ela, ela alerta, né? Ela faz esse alerta, acende essa luzinha, mas sem fazer o estardalhaço que ele diz, né? Mas não assusta as crianças, mas diz, Não bom, ó, assusta. alguma coisa está acontecendo, então eu tenho que me ligar, né? E aí, quando o teu livro ele traz bem mesmo essas etapas da dinâmica do abuso, né? Que é essa questão desse abusador ser sedutor, né? Dele simpático, Acima de né? qualquer suspeita. Acima total de qualquer suspeita, né? De enredar essa vítima, a criança ou adolescente, para uma situação que lhe parece assim muito boa, mas não conta para ninguém. Para quem estuda sobre isso, a gente sabe que realmente acontece isso, né? E aí, a Ritoque, ela se livrou porque, bom, ela já tinha muito provavelmente, uma bagagem de que também ela foi orientada, que alguém conversou já com ela, né? E a importância de você já trazer a questão desse cuidado, eu acho que já no crescimento da criança mesmo. Eu não vou esperar um dia, quando que é a melhor época para eu falar para a criança sobre o abuso sexual? Quando ela entrar na escola, quando for no ensino médio? Não, não é. Eu acho que a partir do momento que você está interagindo com o teu filho, dando banho, levando ao banheiro, e explicando assim que aqui ninguém mexe, né? E numa linguagem que ela entenda, se você falar isso naturalmente, muito provavelmente, se essa criança for exposta a algum tipo de investida como essa, ela também vai te trazer naturalmente isso e você vai dar esse retorno positivo, né?
Então, acho que isso é fundamental. Como que a gente trata sobre esse tema também com os nossos filhos? Agora, se a gente traz já lá do tempo de criança, quando a gente era criança, que não se podia falar em nada, não se podia falar em sexo, não podia se falar em violência, e aí você trazer toda essa carga também para o teu filho, e ainda se colocar, não, comigo nunca aconteceu nada, ou então aconteceu, mas eu estou aqui, né, cresci, estou trabalhando e não aconteceu nada, né, e você não ajuda em nada, não ajuda em nada, né. Agora, posso trazer, porque é bonito, né, quando a gente começa a receber os retornos, né? Claro que Sim. nesses 2 anos e meio que o livro já existe, eu tive inúmeros retornos, assim, coisas que me fazem, me trazem uma felicidade, uma gratidão que eu não consigo nem falar, sabe? É uma dimensão maior do que eu, realmente. Posso imaginar. Não, é uma coisa, é um presente. E, às vezes, as mães, enfim, chegam histórias no privado, e, obviamente, eu nunca publico, nunca menciono, porque se a pessoa me manda no privado, eu acho que né, a gente ensina para as crianças, né? Parte íntima, parte privada, então, para mim, o privado não se comenta, Sim. a menos que a pessoa diga, pode comentar, mesmo Sim. assim, sem citar nenhum detalhe, né? Olha isso aqui, mas essa mãe, ela publicou no Instagram e me marcou. É desde muito cedo que podemos falar de violência sexual. Impressões da Ana Lu sobre a leitura que fizemos juntas. Poxa, mãe, esse tio Pipoca era, na verdade, muito malvado. Ela achou que ele era bonzinho. Ninguém pode tocar no nosso corpinho assim, não é mesmo? Eu toco no meu corpo, você toca no seu. Cada um toca no seu. Essa garotinha de 3 anos, 3 anos. de orgulho. Eu erro pra caramba, mas tem hora que eu acerto. Deus lhe proteja de abusadores, meu anjo. É a minha oração, de uma mãe feminista com fé. Sim. 3 anos. Ontem me chegou a mãe ficou até de me mandar o vídeo. A menina não tem 3 anos, gente, 2 anos e pouco. Sabe o livro de cor. Sim. Nem... E ele falou que não era para contar, mas eu conto para minha mamãe. Olha Que coisa só. maravilhosa. E aí é que tá a pegada do livro, porque as pessoas normalmente elas perguntam para a gente assim, porque é muito difícil lidar com o assunto, falar sobre esse assunto com crianças muito pequenas, né? Com crianças maiores também mas com crianças pequenas é difícil, né? E esse livro, ele é bem importante nesse sentido, porque é muito fácil de você introduzir esse assunto do cuidado com crianças nessa idade. E o interessante, André, é que eu vi que existe o manual do professor, né? Isso. Existe o manual do professor que ele ensina como a gente lê o livro, é isso mesmo, né? Ele traz uma série de dicas. A gente foi uma pedagoga que fez, aí sim, é um trabalho pedagógico, mas que teve a minha contribuição. Glícia Brasil também deu uma olhada. Porque, assim, gente, o que eu falo para o pessoal da literatura, e sempre, em todas as entrevistas, em todos os meus lives, tudo, eu sempre falo, não adianta só o conhecimento literário, não adianta só o conhecimento técnico. Para esse livro ser o que ele precisou juntar muitos saberes e precisou de quase 8 anos de trabalho. Não é... estão perguntando qual a faixa etária. Então, mais indicado. A Sandra Levi, por exemplo, a primeira pessoa que me respondeu essa pergunta foi a Sandra. Ela falou, Andréia, 5 anos com certeza, 4 anos dependendo assim da necessidade, da maturidade da criança. Mas, gente, eu já vejo histórias de criança de 2 aninhos que conseguiu entender. Então, assim, a prática, às vezes, nos traz um retorno inesperado, né? E isso é muito legal. A boa prática é isso, né? A gente ir juntando esses relatos e vendo, porque quando a Sandra me falou isso, o livro estava recém-publicado, né? E até para quem não conhece a Sandra Levi é uma psicóloga, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né?
E que contribuiu aí, então, com algumas questões também, né, Também. Ela é Andréia? coordenadora do Nudeca do Rio de Janeiro Aham, hoje. aham. E a gente, inclusive, vai fazer uma live dia 21 às 18 horas no meu Instagram, Olha né? que bacana. A E Alessandra está dizendo parabéns, é um assunto muito difícil, né? Porém de extrema importância, e obrigada por essa ajuda, né? ai, O que que é bom. muito bacana, né, André? É porque esse livro você veio aqui no Rio Grande do Sul em 2017 para lançar na Feira do Livro, né? Ele tinha E acabado de sair. pois é, e ele assim, ele tá, parece que cada vez que passa, ele vem mais ao encontro das nossas expectativas, né? Então ele está sempre super atual, infelizmente, pela questão da violência, né? Que o ideal seria se não tivesse, ou que o ritmo fosse efetivamente diminuindo. Mas em estando aí, eu acho que, acho não, eu tenho certeza, esse livro é de um auxílio extremo. E aí, a questão do manual do professor, porque às vezes a gente tem, o que, que adianta eu ter um livro e não saber transmitir esse conhecimento, Não né? adianta. Exato. E Então, aí, e eu queria que você falasse um pouco mesmo, então, ele está, inclusive, disponível online no site da aletria.com.br, Espaço do Educador, Manual do Professor. Ele chama Manual do Professor, mas é um guia de leitura, em que nós Aham, fizemos o antes da leitura, atividades propostas, mediação e interação com vistas à prevenção, e depois tem interlocuções, tem o depois da leitura. Então, uma série de aham, dicas para como contar. Eu, por exemplo, conto de que maneira? Eu falo que é uma história de quase. Quase uhum, que podia ter acontecido uma coisa ruim, mas acabou que Ritoca, esperta, conseguiu antes que acontecesse uma coisa ruim. No meio eu falo assim, né? Porque eu não sei quanto tempo nós temos. Eu falo assim, o que é uma história de quase? As crianças sempre perguntam, né? Mas o que é uma história de quase? Eu falo, gente, sabe uma festa de aniversário? Sabe aquela hora que tem tudo que é criança correndo de um lado para o outro? Aí sai alguém com uma bandeja, aquela tia sai com a bandeja cheia de copos, cheios de suco, e as crianças correndo acabam tropeçando, e a bandeja cai, e o copo voa, e o suco derrama. Pois é, aí, puxa, ficou todo mundo sem suco, né? Ficou tudo sujo. Mas e se as crianças conseguiram parar antes de trombar? O que uhum, aconteceu? uhum, Ah, foi quase. aham. Isso é uma história de quase. Aham. E aí, assim, ele pode ser é um livro para nós, para os professores, para os pais, enfim, né, para as crianças, que uma das perguntas era justamente essa, né, para quem ele é dirigido também, né, então ele é muito didático nessa maneira da gente lidar com a situação, né, Uhum. então eu acho bem importante mesmo, porque ele está ali e cumpre a função efetivamente dele, né? Tanto acesso para as crianças, né, que já sabem ler, e para nós que vamos ler para os nossos filhos, os educadores, enfim, né? Andréia, hoje se fala tanto sobre o perigo do isolamento, né? Que em função disso está trazendo muita a questão da exposição das crianças, enfim, e adolescentes à violência, seja ela qual for, violência doméstica, violência sexual, enfim. E isso em função que eles estão em uma situação de mais vulnerabilidade, porque se hoje se a questão da violência sexual ela é mais evidente, acontece mais dentro do contexto familiar, então ela vai estar mais exposta ali, e pelo fato dela estar afastada do seu ciclo social, da escola, enfim, não poder contatar com pessoas que se ela estivesse sofrendo alguma violência, se ela fosse para uma escola, na escola geralmente se detecta alguns indícios, né? E aí eu fico pensando se nesse momento do isolamento social nós não devêssemos nos aproximar
efetivamente dos nossos filhos, e não só dos filhos, mas de crianças e adolescentes pelos quais nós estamos responsáveis, né, não necessariamente sejam pais, né, mas ter essa oportunidade de solidificar esse vínculo, né, a oportunidade de acolhermos, de passarmos segurança, de levar essa importância que se tem do cuidado da proteção, do cuidado pelo corpo. Esse é o momento de estar mais junto e aproveitar esse tempo mesmo para despertar nos filhos isso, né? E para dizer, olha, eu estou prestando atenção em você, né? Você pode contar comigo, você pode trazer as suas angústias, enfim, né? Porque eu estou ouvindo. Então, é um momento também da gente se aproximar por causa dessa situação também, né? Absolutamente. E eu costumo dizer que a literatura infantil é uma ferramenta poderosíssima para criar esse vínculo, para estreitar o vínculo, porque sem vínculo não tem educação. A verdade é essa, né? Não tem como a gente criar um filho, uma filha e poder desenvolver uma relação saudável do ponto de vista afetivo sem vínculo. Não tem, Uhum. né? E Aham. isso é segurança para os nossos filhos. Por quê? O que a Ritoca ela é? É uma menina com autoestima elevada. Uhum. E nós Uhum. precisamos que nossos filhos tenham certeza de que são amados, mesmo quando erram, mesmo quando fazem bobagem. É Uhum. destacar, você fez uma bobagem, mas você não é a bobagem que você fez, Uhum. né? Uhum. Com Isso deixa certeza. tão poderoso. E nós não fomos educados assim, mas isso não quer dizer que a gente tenha que educar nossos filhos como nós fomos educados. Por que a gente Aham. vai repetir? Gente, não precisamos repetir. A gente pode fazer diferente, não pode? Aham. Com certeza, devemos, né? Né? Devemos. Hoje, que a gente está nessa pandemia, a gente não está fazendo tudo diferente? Aham. Né? E Fazendo coisas que antes não fazíamos, né? Então, e agora é um aprendizado aprendendo, para todo mundo. aprendendo a trocar o palco dos auditórios pela live na Aham. plataforma. E aí, sabe? A gente não está Uhum. aprendendo? Sempre é dia de aprender, sempre é dia de proteger, sempre é dia da gente dialogar com as nossas crianças. A situação do isolamento é muito angustiante para quem é né, quem pensa na proteção integral. Eu, no segundo dia da pandemia, eu vou dividir isso com vocês, né? Eu dei um pulo na cama e falei assim: meu Deus, as crianças não vão para a escola e vai ter criança que, de repente, os pais vão ter que sair para trabalhar e vão ter que terceirizar com alguém que esteja disponível. Esse alguém pode ser um alguém próximo, mas alguém próximo abusador. E o que eu faço? A mesma angústia que me acometia antes de ter escrito o livro. Aí, Sim. rapidamente, começamos a articular, aí surgiu o movimento Arte que Protege, e aí agora, em Uhum. maio, a editora Letria, e a gente bolou, a editora bolou uma campanha, bolamos juntos uma campanha em que o livro está com desconto, com frete grátis, Opa! uma série de Aham. cupons. O meu cupom é Andrea Taubman 10. Andrea Aham. 10. Andrea 10. Eu acho que é isso. Sim. No meu Instagram, pessoal, me sigam no Instagram. Andrea Taubman, escritora. Opa! Aham. Uma lista de cupons. Então, tem Aham. 10% de desconto, frete grátis, e como nós sabemos que as coisas estão muito difíceis, a editora decidiu destinar 10% de todas as vendas do Não Me Toca Seu Boboca de maio para assistência social. Nossa, olha só, que bacana! Que bacana mesmo! Parabéns para vocês. Aham. Ampliar a rede de proteção E de e proteção. solidariedade. Aham. Que coisa ótima, Andréia. Olha só, eu sei que você tem uma outra live depois da nossa, não quero me, 8h30.
não Isso. quero me estender muito, né? Mas tem uma frase que eu li que você disse em algum momento e que eu acho muito importante, né? Que é: querer varrer o monstro para debaixo do tapete não vai fazer com que ele desapareça, né? Isso, na verdade, quer dizer que nós temos que deixar nossas crianças alertas, né? Em relação a essa questão. E o Não Me Toque, Seu Boboca, ele tá aí para provar, né, Andréia? Que, assim, a gente não pode varrer esse monstro mesmo para debaixo do tapete, porque ele volta e volta mais forte, né? Comidinha de monstro é sombra e silêncio. Eu sempre falo Sombra e isso. silêncio, ó. Aham. Tá debaixo do tapete, tá debaixo da cama, tá dentro do guarda-roupa e só tá engordando, gente. Enquanto a gente não Sim. coloca a luz e não verbaliza, não fala sobre o assunto, ele só está se fortalecendo e a nossa Uhum. criança se fragilizando, né? Então, Exato. nós, principalmente nós que pensamos permanentemente no sistema de garantias de direito de crianças e adolescentes, nós temos que fazer por onde, né? Eu Uhum. tenho assim o sonho de que Ritoca entre em todas as crianças, em todas as casas. Nossa, aham. É o meu maior sonho para que um dia esse livro não seja mais necessário. Curiosamente, a rainha Silvia da Suécia, Aham. fundadora da Childhood, Sim. ela usa exatamente a mesma frase. Eu fundei a Childhood para que ela não precisasse durar muito. Sim, claro. Aham. Aham. Eu Mas espero que aí, um dia. exatamente. Mas aí a gente olha, por exemplo, em 2018, 32 mil casos de abuso sexual contra criança e adolescente notificados pelo Ministério da Saúde, né? E aí a gente pensa, meu Deus, será que é graças ao Ritoca, né, o Não Me Toque, Seu Boboca, que essas notificações estão surgindo, estão aparecendo, estão vindo para fora, né? Porque elas existiam, só que ficava dentro de quatro paredes, né? Hoje, graças a Deus, de alguma forma, as crianças estão tomando coragem e contando. As pessoas estão passando a acreditar mais, né? Então, isso é muito importante, né? Então, tomara mesmo que o Não Me Toque Seu Boboca e a Ritoca, com a narrativa dela, ela possa despertar mais isso nas crianças e que elas não cheguem nem a escutar um tio Pipoca, né? Exatamente. Já saia gritando para não chegar às vias de fato, né? Exatamente. E porque, né, Andréia, também a gente não está sempre com os nossos filhos, né? A gente não é a onipresente ali. Não é Então, onipresente. Eu sempre falo isso, Marleci. Sempre uso essa expressão. Nós não somos onipresentes, não vamos criar nossos filhos dentro de uma bolha, debaixo da nossa asa. Eles também precisam ir para o mundo e a gente não pode impedir, mas a gente pode empoderar nossas crianças. A gente empoderar. pode Por isso que informar. exatamente, eu estava lendo ali a Patrícia, que ela trouxe uma pergunta bem interessante, depois eu vou ver se eu consigo retomar a pergunta dela. Ali, ó, sabemos que esse problema não vai acabar, infelizmente, por isso é fundamental orientar bem as crianças com as informações corretas, como esse livro, né? Que é isso que a gente estava dizendo, a gente não está toda hora com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? Não. Então, quanto mais diálogo houver e orientação, menos abusos ocorrerão, como a Patrícia está nos trazendo, né? Patrícia é uma querida, colega de escrita. É isso mesmo. A gente Ah, tem que informar, gente. É chato, é ruim. Ai, mas é uma droga falar sobre isso. É uma droga. Deixa a Ritoca falar. é. Exatamente. A Elis tinha feito uma pergunta que fugiu aqui. A Elis, ali, ó. Parabéns, André, pelo trabalho de solidariedade com assistência social, que permanece na linha de frente do combate ao enfrentamento à violência sexual. Mais ainda em tempos de distanciamento social. Importante trabalho. A Elis Bento é assistente social da comarca de Dom Pedrito, uma querida também, minha colega de mestrado, né? E a gente está sempre à frente mesmo, falando sobre esses temas e a importância de não subestimar a fala da criança, não subestimar a criança, devemos prestar atenção, né?
E sempre fazer referência, né, aos canais de denúncia, né, André, o Disque 100. E uma coisa bem importante que eu li ontem, né, foi que o Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, ele remodelou o Disque 100 e agora 98% das chamadas do Disque 100, elas são atendidas em menos de 30 segundos, né? Antes a pessoa tentava fazer, demorava assim muito tempo. Hoje, em menos de 30 segundos, 98% das chamadas são atendidas. É Eles o fizeram uma tempo. live hoje de manhã. É mesmo, Né? porque é o tempo mesmo, que às vezes você tá ali, você vai ligar, mas se fica tanto tempo esperando, será que eu devo ligar mesmo? E acaba desistindo de fazer a denúncia, né, a notificação, enfim, da violência sexual, né? Por Eu isso eu acho ainda bem... tinha uma esperança, vou dividir aqui com vocês, né? Quem sabe a gente consegue um dia. Agora, não sei se alguém recentemente tem ligado para o Disque 100, mas eles colocaram uma opção de coronavírus, né? Sim. Eu tinha um sonho, sabe, Marleci? Eu sou uma pessoa sonhadora, né? Eu escrevo, assim, mas metade de mim só que sonha, a outra metade realiza, tá? Essa sou Sim, eu. Metade da cabeça sim. é de vento, mas a outra metade é de cimento. Que, que tivesse uma opção para criança que fosse assim, tipo, apertou 100 e já aparecesse em primeira opção. Se você é criança, aperte estrelinha, sabe? Ai, Uma coisa assim. sim. Isso Aham. seria perfeito, porque, principalmente no contexto do isolamento social, às vezes a criança não tem como pegar, mas de repente catou lá um celular de bobeira, aperta 100 e ouve. Se você é criança, aperta jogo da velha, aperta estrelinha, sei Sim, lá, qualquer sim, sim. coisa. E uma criança Aham. de 5 anos, até de 4 anos é capaz de fazer isso. Sei lá, as crianças de agora parece que já vêm com um chip, uma coisa, né? Uma Que coisa bom, muito né? diferente, Que né? bom que já vão ficar muito espertos em relação a isso, né? O Daniel, o diálogo com nossas crianças é sempre o melhor caminho. Sou pai e os conselhos e principalmente acompanho tudo na rede. Trabalho no PIN, Carazinho e aqui funciona a rede. Obrigado pelo esclarecimento, Andréia. Que bom, Daniel, Obrigada, que funciona a Daniel. rede. A rede é fundamental, né? Porque é na rede que a gente que chega a situações de abuso sexual, né, Andréia? É ali que se identifica, seja na rede educacional, na assistência social por algum atendimento, né, na saúde, e isso é importante mesmo, né? Andréia, nós vamos finalizar, né? Quero te agradecer demais, a Coordenadoria da Infância e Juventude tá, agradece muito essa possibilidade. Eu, pessoalmente, um prazer de novamente estar contigo, né? Depois de algum tempo, a gente de novo falando sobre essa mesma coisa, assim, de a possibilidade que o Não Me Toque Seu Boboca, ele nos uniu, né? Então, Verdade. isso é muito bacana. Agradecer também quem está participando, né? As minhas colegas que estão nos bastidores para fazer acontecer essa live, né? E dizer que os teus livros, assim, a tua caminhada com essa questão da produção literária é muito bacana, que você toca em assuntos como o autismo, a autoestima, né, o medo, a insegurança, o abuso sexual, né, temas, a escola ideal, né, temas que normalmente não se toca, e você faz isso com muita propriedade, né, e o Me Toque, e o Não Me Toque Seu Boboca, ele é, assim, fundamental, né? Eu não posso deixar de falar aqui a pergunta da Aline, certamente falar sobre o assunto gera mais denúncias, mas creio que as crianças sabendo mais sobre de uma forma tão lúdica vai gerar discussões no contexto familiar, onde os pais e os cuidadores poderão estar mais atentos, buscando bem-estar e segurança de nossas crianças e adolescentes. Parabéns pela discussão, né?
Então, acho que até o livro e essa proposta de tema também nos deixou assim com um bate-papo mais leve, né, Andréia? Gente, olha só, volto a dizer, não falar só favorece o criminoso. A gente tem que Exatamente. escolher de que lado a gente vai ficar, sabe? Se vai É, ficar no nosso cercadinho de segurança, só porque acha ruim falar sobre isso, ou se vai dar a mão para a Ritoca, né? Vamos dar a mão para a Ritoca e usar aham, a narrativa do livro para a gente mesmo ter um pouco mais de, sabe, de respiro para falar sobre isso. Apenas terminando, para o pessoal entender como é que se construiu essa história, né? Esta é a cena que o tio Pipoca, deixa eu ver, o tio sim, Pipoca segura na orelha dela, porque, sim, inclusive, uma coisa que não tem aqui nesse livro, gente, que tem em todos os livros que abordam pedagogicamente a questão, é falar sobre parte íntima. Não era a minha intenção, não era sobre isso que eu ia falar, né? aham, Né? Então, mexeu na minha orelha para ver o brinco que eu tinha, sempre dissimulando, né? Quis olhar na sim, minha boca para ver se faltava dente. Quer dizer, eles usam esses recursos que fazem sentido na cabeça da vítima para aham, para a criança falar assim, mas ele está falando que ele está fazendo isso só por causa de uma coisa que faz sentido para ela, né? aham, Não é com um clássico certeza, também? com Então, depois certeza, ele foi pegando no meu pescoço, pedindo que eu não fizesse alvoroço, mas aí, pedindo que eu não fizesse alvoroço, aí ela se aham, toca, né? É só para ver o pingente pendurado na corrente. Quando ele fala para ela não fazer alvoroço, aí de novo dispara. Peraí, ele está me pedindo silêncio? Ela já exatamente. tinha, antes, ela já tinha se tocado que ele tinha pedido para não contar para ninguém, e agora ele afastou ela para pegar o bolo e o pudim, que também é plausível. Uhum, Ele uhum, separa ela das outras crianças e aí ela percebe que estava sendo imprudente. Meu corpo é um tesouro que trato cuidadosamente. Então, sim, a criança precisa saber que aquilo é propriedade privada dela. Não é para sim, ninguém ficar mexendo, apertando, agarrando, puxando. Nem aham, ninguém grande, nem ninguém pequeno também, exatamente, né? Porque aham, aí entra a questão do bullying e de todas as outras questões. Uma aham, criança fragilizada emocionalmente, que tem autoestima baixa, ela é muito mais vulnerável a vulnerável, abusadores e a bullying e a vários outros desdobramentos depois na adolescência, se automutilar, e, enfim, a transtornos de sim, alimentação. A psicologia tem muito mais condições de falar disso do que eu, mas eu acabo me envolvendo nesses assuntos, que eu escolhi falar sobre esses assuntos. Então, agora, minha querida, você não é psicóloga, mas vai ter que aprender. É isso que eu falo para mim todo dia. E estudo, viu? é E verdade. aí, E se a criança não sabe que tem que se proteger, ela não vai se proteger e nem vai se dar conta que está sendo levada para esse lado, né, André? exatamente. E aí cai a máscara, porque ela grita, não me toca seu boboca, avisa os amigos, sai todo mundo correndo, aqui sai todo mundo correndo, né? Ela alerta os amigos, estes aqui do livro e Sim, todos os amigos que estão fora do livro, que estão lendo essa história, né? E aí, ou finalmente, seja, não não deixe me... de comprar E, o Não Me Toque Seu Boboca, porque ele efetivamente é um livro que atinge seu objetivo, né? E depois, Marleci, a Ritoca diz que ela vai contar para todo mundo conhecer, porque com qualquer criança isso pode acontecer. Vem uma parte informativa para a criança, Sim, né? Dizendo que presta atenção nisso e naquilo que. E aqui tem um dado que sempre pega, assim, facilita muito para o abusador, que ela diz assim, e fica te ameaçando e dizendo que coisas ruins vão acontecer se por acaso você contar sim, e que aham, ninguém vai acreditar no que você falar, aquilo que você estava dizendo antes. Então, fica aham, um alerta também para os pais, tá? Para os uhum, cuidadores.
que muda a verdadeira história se fazendo de inocente, tentando te convencer de que quem procurou foi você, eu só quis te acompanhar. Que Claro, não é minha culpa, né? você Que é que veio, a né? verdade. Exatamente. Isso. E aí ela diz, finalmente, que se acontecer alguma coisa parecida com o que ela viveu, porque nem todo abuso é igual, mas a estrutura, na maior parte dos casos, é similar a essa aqui. Sim, Saia as berrando, etapas. contando, pedindo ajuda, faça o que eu fiz. E aí ela acolhe a criança que já foi vítima, dizendo: criança molestada acaba ficando triste e amuada. Vamos Aham. virar esse jogo, dizer não à covardia, vamos combater o abuso com valentia. E aí a gente faz um chamamento ao direito, ao artigo 227 da Constituição, ao Estatuto, artigo 5, artigo 13, artigo 70. Toda criança tem o direito de ser protegida e viver E ser feliz. feliz, com Né? certeza. E aí eu Com vou convidar certeza. todo mundo, porque daqui a pouquinho, quando a gente encerrar a live, que acho que deu uma hora exata agora, eu vou Sim, publicar no meu IGTV o clipe musical da sim, campanha eu ia falar chamada sobre isso. Ninguém Mexe Comigo. Nossa, A aham. turma da Ritoca está no clipe e a gente Vamos ver, com certeza. deseja fervorosamente que chegue pelo rádio, que chegue pela internet, que chegue pelo WhatsApp. É uma A gente canção pode socializar também. deve, Tá, deve. perfeito, Foi perfeito. feita para ser open source, ou seja, para ser viralizada mesmo. Tá, Nesse tá. momento de pandemia, para toda criança ir junto com Ritoca, ó, Aham. Enquadrar esse abuso aí, esse abusador. gritar, correr, contar ou descarcem. Ou descansei. E tomara que a ministra nos ouça. Quem sabe esse desejo chega até a ministra para colocar lá uma opçãozinha Sim, para a sim. criança, antes mesmo de falar Ministério, e até bonita a voz da pessoa que atende, Ministério da É, Família. olha E só. antes, que diz que 100 já aparece. Se você é criança, aperta estrela. Sim. Quem sabe, né? Quem Quem sabe, sabe, quem né? sabe, A né? gente fala Ou em a gente tanto faz, ou a amor, gente faz né? chegar isso para ela também, né? Por que não? Sabe, né? Ó, uma É. coisa eu posso te garantir. A Ritoca tem cada amigo bom, minha querida. Ó, tenho Amigos certeza bons. disso. Ó, ela Aham. tem desde amigas assim de coletivos feministas até Ó, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom olha Morango só, Tempesta, mandou uma carta para a Ritoca abençoando o livro. olha só, feliz da Ritoca. A turma E, das igrejas evangélicas, muita gente gosta da Ritoca. A Ritoca aham. é uma simpatia também, né, gente? Que bom mesmo. A gente fica feliz porque esse livro está dando muito certo e é isso mesmo que a gente pretende e torce. E agradecer muito a ti por ter escrito, ter eh, tido essa presença de espírito para fazer esse livro e criar a Ritoca e ela fazer tudo que ela está fazendo. Então, André, mais uma vez, muitíssimo obrigada, né? Que Deus te dê assim muito fôlego para acompanhar todas essas lives que tu está fazendo, né? Mas é Para bem tomar importante. banho, eu vou ficar assim, mas eu vou me sentir com dever cumprido, Com certeza, né? que a E forma. coisas que vieram com isolamento, né? Porque talvez se fosse presencial você não atingiria tantas pessoas, né? Eu tenho falado Então, isso. então o isolamento, ele, de certa forma, ele trouxe coisas boas também nesse sentido de disseminar a informação e informação importante, né? A coordenadoria, então, mais uma vez agradece, se coloca à disposição se precisar alguma coisa para divulgação, né? Sempre com o aval da doutora Nara, tenho certeza a gente pode fazer essa divulgação. E te agradecer muito, muito mesmo, né? E quem sabe a gente se encontra numa próxima oportunidade, Com tá? Te desejar certeza. muito boa sorte. Gente, quem quiser saber mais, tiver alguma curiosidade,
me manda no direct do Instagram, eu respondo todo mundo. Então, às vezes não dá para ser muito rápido, mas eu respondo, eu não deixo ninguém sem resposta, não, tá? Eu sou muito feliz fazendo isso. E meus outros livros também são meus amores, meus filhos de papel. Eu espero, com toda sinceridade, gente, os dispostos se atraem. Minha palavra final é essa: os dispostos se atraem. Enquanto, muito boa. Enquanto nós achamos que essa questão é muito ousada, uma criança está sendo abusada. É verdade, é verdade, é verdade. Meu Beijo amor, bem meu grande. carinho, invejei tua unha vermelha, faz 2 meses que eu não faço a unha, tá tudo certo, Marleci. Graças a Deus sou eu que faço, viu? Eu não tenho Não essas vou para salão. habilidades. Um beijo, gente. Beijo, Quem um puder, beijo. fique em casa, que ainda não temos vacina, não temos remédio. Então, quando o inimigo é invisível, não temos como combater, se esconde dele, que é a melhor estratégia. É Tchau, verdade. gente querida. Um Obrigada. beijo, beijo. Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.